Bom dia, gente. Vamos fazer os dois últimos capítulos da apostila, tá bom? Sobre o Brasil, segundo reinado, quando o Pedrinho faz 15 anos, é antecipada a sua maioridade e ele assume o trono do Brasil. Então, quais as características do segundo reinado? Dom Pedro II foi a pessoa que mais tempo ficou no poder no Brasil. Ficou de 1840 até 1889, quando ele foi expulso pelo exército e foi proclamada a República do Brasil. Então é a pessoa que ficou mais tempo administrando o Brasil, tá bom? Ele instituiu o poder moderador quando ele assumiu. O que é o poder moderador? É o poder do Dom Pedro acima de todo mundo, né? Então, qualquer decisão do executivo, legislativo ou judiciário poderia ser contestada pela pessoa do imperador, que era o Dom Pedro. Esse era o poder moderador, tá bom? E para organizar a política, ele foi muito hábil, por isso que ele nunca saiu, ele foi expulso quando já era de idade, né? E quando ele já não tinha mais tanta habilidade, porque a idade chegou para ele, tanto que quando ele é expulso do Brasil, logo ele morre em Portugal, né? Então foi bem no fim da vida. Durante toda a vida dele, ele foi muito habilidoso com os partidos. Então você tinha dois partidos principais no Brasil, né? Você tem a ala dos portugueses, a ala dos brasileiros e os conflitos entre as classes sociais. E ele conseguiu administrar isso de uma maneira brilhante, tá? Então ele fez o parlamentarismo às avessas. O que é o parlamentarismo às avessas? Ele alternava os parlamentares dos partidos, porém na verdade quem mandava era ele. Porque no parlamentarismo da Inglaterra, a rainha da Inglaterra ela é só um objeto, um símbolo, e quem manda é o parlamento. Aqui no Brasil, Dom Pedro fez o contrário. O parlamento era apenas uma marionete e quem mandava de verdade era ele, né? Com o poder moderador. Então é o parlamentarismo às avessas, tá? Teve as eleições do cacete, que foi quando os dois partidos começaram a brigar nas ruas do Rio de Janeiro. Isso ficou muito famoso na época, tá? Mas foi contornado, vários congressos, vários parlamentos foram dissolvidos pelo Dom Pedro II. Esse congresso aqui, ele está agindo contra as minhas vontades. Ele vai lá, dissolve todo mundo, tira todo mundo e faz um novo parlamento do zero, tá? A economia que nós vamos ver no último capítulo da apostila, ela é baseada nas grandes fazendas, no plantation, tá bom? E no café. Então a característica inicial é o plantation e o café. E o principal e o primeiro grande industriário brasileiro, que foi o Silvio Santos do século XIX, né? O primeiro cara que conseguiu fazer um conglomerado de indústrias foi o Barão de Mauá. Então o Barão de Mauá, ele foi a pessoa que foi o primeiro visionário da história do Brasil, o primeiro grande empresário. Antes da Revolução Industrial chegar aqui, de fato, ele já havia começado a Revolução Industrial, ele já havia começado vários empreendimentos, vários negócios, né? Foi um homem muito influente na política do Dom Pedro II, só que aí depois o governo começou a se incomodar com o poder do Barão de Mauá e deu um jeito de arruinar os negócios dele, né? Mas ele foi um visionário para a época e foi muito importante na época do governo do Dom Pedro II, Barão de Mauá, tá? Então esse foi o penúltimo capítulo. E o último capítulo, né? A sociedade no segundo reinado. Qual é o principal marco da sociedade brasileira no segundo reinado? A abolição da escravidão. Esse é o principal objetivo, a principal marca, a principal luta do período. Porque nos outros aspectos a sociedade está muito bem definida. Quando sai o Dom Pedro I e entra o Dom Pedro II, passando pelo período regencial, a escravidão continua, os fazendeiros continuam mandando no Brasil, quem tem privilégio continua tendo privilégio, o antes e o depois da independência não se modificou, então quem ganhava dinheiro continuou ganhando dinheiro, quem perdia dinheiro continuou perdendo dinheiro. Então o que acontece? A grande modificação foi a briga pela abolição da escravidão, um grande conflito, né? Então nós temos aí
a economia era baseada no café, no trabalho escravo, nas grandes fazendas. Podemos colocar latifúndio, que são grandes fazendas, monocultura do café e o trabalho escravo. Esse era o tripé da economia. A economia e a política são interligados. Quem tem o dinheiro comanda a política. Então, esse era o tripé. Tá? E em 1850 começa essas leis abolicionistas. Por quê? Não porque o brasileiro ficou bonzinho e não queria mais escravidão. Porque lá na Inglaterra aconteceu a segunda revolução industrial e os ingleses precisavam vender os produtos que eles produziam nas indústrias. Como que ele vai vender para o escravo se o escravo não tem dinheiro? Então é interessante para a Inglaterra levantar a bandeira do abolicionismo pelo planeta, porque ele vai aumentar o número de pessoas que podem comprar os seus produtos. Em vez de você ter um escravo, se você tiver um trabalhador, mesmo que ele ganhe mal, ele vai conseguir comprar as roupas da Inglaterra, os tênis da Inglaterra. Então o que acontece? A Inglaterra levanta, ela era a maior potência do planeta, e ela levanta a bandeira do abolicionismo e começa a pressionar o Brasil a acabar com a escravidão. Então há um conjunto, uma sucessiva de leis para diminuir até abolir a escravidão brasileira. Tá? Então a primeira lei foi feita em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Só que essa lei foi para inglês ver, ou seja, de mentirinha. Sabe quando eu tô falando com você lá na sala de aula, eu falo, guarda o celular e você não guarda? Mesma coisa. Então fizeram essa lei Eusébio de Queiroz em 1850 para fingir, né? Fingir para a Inglaterra que estavam abolindo a escravidão. Mas na verdade não, o tráfico continuou, o latifúndio continuou de 1850 até 88, tá? Então a primeira tentativa foi a lei Eusébio de Queiroz, proibiu o tráfico, a chegada desses escravos no Brasil, tá? Os abolicionistas continuaram, a campanha abolicionista, você tem vários abolicionistas importantes, ex-escravos e negros que conseguiram pagar a sua liberdade e viraram escritores, advogados, políticos, e começaram cada vez mais lutar pela questão da abolição da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, para você dar uma ideia. E 20 anos depois, em 1871, houve a lei do ventre livre, ou seja, os filhos dos escravos, aí sim, estariam libertos. Então as escravas grávidas, elas poderiam dar liberdade aos seus filhos. Só que depois de 7 anos, ou seja, o menino ficava lá 7 anos, e depois ele estava liberto da escravidão. A próxima, que também não surtiu tanto efeito, foi em 1885, a lei dos sexagenários, ou seja, escravos com mais de 60 anos estariam libertos. Não adiantava nada, o escravo com mais de 60 anos já estava destruído, às vezes não chegava nessa idade, nem tinha essa expectativa de vida toda, então na prática essa lei também foi só para inglês ver. Mas aí, em 88, aí sim a Lei Áurea, que acabou com a escravidão. Por que não foi o Dom Pedro II e foi a Princesa Isabel? Porque o Dom Pedro II já estava debilitado, já estava senil, ele estava doente, e a Princesa Isabel estava de forma provisória no governo, e ela decretou a Lei Áurea e acabou com a escravidão. Não porque ela era boazinha, mas sim pelas pressões populares, tanto no Brasil quanto na Inglaterra ao Brasil. Se for vir da perspectiva histórica, 1888 não é tão longe assim, são 120 anos, é isso? 120? 120 anos de distância, 140. Então é recente historicamente, foi um dos últimos países, o último país a abolir com a escravidão. Tá? E quando acaba a escravidão, quem que vai trabalhar no Brasil? Os imigrantes. Então os imigrantes vêm para o Brasil, começa a imigração em larga escala para substituir essa mão de obra escrava. Mas isso é assunto para a nossa próxima apostila, tá bom? Tchau.